temos aqui alguns lembretes, né? Lembrando que a nossa casa tem atividades todos os dias, né? Nós temos palestra todos os dias. E nós temos também o nosso site, que é o casadocamilsantana.com.br, e todas as nossas atividades, né? Os nossos horários, nossos dias de palestra, nós temos também no nosso site, né? Quem quiser estar conhecendo o nosso site. Nós temos o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É um bate-papo, né? Às vezes nós precisamos conversar, precisamos de uma orientação, né? Às vezes estamos passando por alguma dificuldade, queremos desabafar. Então nós temos um trabalhador na casa, todos os dias, antes da palestra, uns 20 minutinhos antes. Quem quiser conversar com alguém, nós temos sempre aqui alguém, né, no nosso atendimento fraterno. A nossa casa, além das atividades sociais, né, assim, que tem esporadicamente durante o ano, nós temos também atividades o ano todo, que é a cesta básica e também o trabalho com os moradores de rua. A casa atende 90 famílias e as famílias, mais uma vez, né, agradecem o auxílio nosso, né, porque somos nós que mantemos essas cestas básicas, né, e a casa continua pedindo, né, a todos nós que continuemos, né, na medida do possível, auxiliando para que esse trabalho se mantenha sempre. Nós pedimos aqui os itens principais da cesta, que é o leite em pó, o açúcar, o feijão, o óleo e o arroz. Lembrando que todos os itens, né, não perecíveis são muito bem-vindos. E também todos aqueles que quiserem conhecer o trabalho com moradores de rua, aos sábados, às 17 horas, é só vir aqui na casa, tá bom, gente? Vem aqui, tem uma caravana nossa que sai daqui, e vamos lá levar um pouquinho do nosso amor, da nossa esperança, para essas pessoas que estão em situação de rua. E também a gente leva um caldo quentinho para eles, um achocolatado, um lanchinho. Então quem quiser participar, todos os sábados, às 17 horas. A casa também lembra da importância do Evangelho do Lar e convida a todos os frequentadores da casa a fazerem o Evangelho no Lar. Quem não conhecia ainda, né, é só passar pelo plantão de atendimento. Nós temos lá um folhetinho, temos uma pessoa que vai estar orientando sobre a importância, né, do Evangelho no Lar. Nós temos também, todos os anos, a viagem para Araxá e Sacramento. Aqueles que já foram, realmente é uma viagem muito boa, maravilhosa, é em Minas Gerais, para Minas. E esse ano a nossa viagem vai ser em setembro. A casa está convidando a todos que quiserem estar indo, né, participando dessa viagem esse ano. É só procurar um dos trabalhadores da casa. O transporte, o ônibus, hospedagem, refeição, é tudo incluso. A pedido que os nossos lembretes são esses, vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais uma vez estar aqui comigo, em busca do conhecimento, da nossa paz interior. Vamos assim agradecendo aos amigos queridos do mais alto, que desde muito cedo aqui já se encontram, a preparar esse ambiente para as atividades dessa noite, a nos receber, a cada um de nós, a partir do momento que aqui chegamos, nos amparando, nos auxiliando naquilo que mais necessitamos. E que possamos assim, nessa noite, mais uma vez, deixarmos por alguns momentos
todos. Como sempre dizemos, né, uma satisfação, uma alegria oferecermos a nossa contribuição aqui na Casa do Caminho Santana, não é? Este trabalho é uma assistência espiritual, não é? É uma assistência espiritual, não é só uma palestra. O que significa que o ambiente foi todo preparado pelo plano espiritual, né? Todas as vibrações ruins foram dissolvidas, se forma um círculo energético muito forte naquela porta, né? Quando a gente passa por ela, um companheiro espiritual já nos acompanha aqui, né? Durante todo... É muito bonito. O que a gente vê é muito pouco perto de tudo que está acontecendo aqui, né? E não só nós que estamos aqui encarnados, né? Uma porção de companheiros desencarnados iguais a nós são trazidos para ouvir também e para receber assistência espiritual igualmente. Então é muito gostoso quando eles nos deixam ver um pouquinho disso, porque a gente gostaria de ver quando a gente quer, né? Eu quero ver agora, não vê nada, né? Quando a gente não está esperando, a gente vê aquele vórtice maravilhoso ali. Se a gente não tivesse treinado, saia correndo, né? Falava, meu Deus do céu, né? Mas é muito bonito. E também nós mencionamos a alegria de vir aqui, porque outro dia nós resolvemos assistir uma palestra que nós fizemos aqui, quase 11 anos. Há quase 11 anos. E que interessante, né? A gente estava 11 anos mais novo, 11 anos mais magro, 11 anos com mais cabelo. Mas eu estava observando, né? E em alguns momentos daquelas palestras eu disse assim, mas como foi que eu falei isso? Né? Porque eram algumas frases bacanas e a gente estuda, procura se preparar para vir fazer a palestra, né? Na hora a gente não percebe, mas assistindo 10 anos depois, nós percebemos que muitas vezes a chamada inspiração que os mentores nos ajudam, né? A gente fala algumas coisas que 10 anos depois a gente fala, não é que é mesmo? Não é que a gente continua aprendendo. Por isso a alegria. Então hoje a lição vem de um livro que foi psicografado conjuntamente, né? Foi psicografado por Valdo Vieira, Espírito André Luiz, chamado Sol nas Almas, intitulada O Barco e as Ondas. Chama-se O Barco e as Ondas, mas a lição é sobre as tentações. Misericórdia, né? Tentação diz que quanto mais perigosa, mais prazerosa. Senão não seria tentação. Se não fosse prazerosa, né? Uma tentaçãozinha a gente conseguiria resistir. E uma tentação zona, nós não conseguiríamos. Porque parece que existe essa relação. Né? Tentação grande, forte, perigosa, é altamente prazerosa. Portanto, é muito mais difícil de achar um motivo para dizer não. A tentação é algo a que nós estamos permanentemente sujeitos. Não sabemos que hora ela vem. Não sabemos de onde ela vem. Nem por que ela vem, nem de que tipo ela vem. Por isso é que é tão comum ela nos pegar distraídos, e quando nós percebemos, já seguimos nas ondas da tentação. E a lição de hoje faz um pouquinho de um paralelo. Né? O barquinho, quando está num mar calmo e tranquilo, ele vai e vem, e a gente pesca, ele leva pessoas, né? Transporta pessoas com muita tranquilidade. Mas, tão certo quanto existem noites de lua cheia com aquela água paradinha,
existem momentos em que aquele mar vai estar agitado. E as ondas virão com um firme propósito de vencer o barco. Se o barco não souber lidar com aquilo, ele certamente vai virar, vai sossobrar, vai afundar, vai quebrar no meio. Então, interessante é a maneira como desenrolaram essa lição, né? Tentação, uma palavra temível. Quase sempre queremos fugir dela. E diz o André Luiz, mas para desertar do trabalho e por consequência da escola que o trabalho representa. E caímos num engano. Largamos o que ele chama de dificuldade construtiva para nos atirarmos no abismo da inércia, onde destruímos o tempo. Mas como é que é isso? Quer dizer que é para fugir ou não da tentação? Pensando no começo desta lição, nós nos lembramos de uma frase popular. Nem sei de onde que vem isso. Quem é que já não viu aquela história, né? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada, bem docinha, né? E se der ainda pinga umas gotinhas. Alguém sabe o que é angostura? É uma bebida bem amarguinha, tipo Cinar, mas não é alcoólica. Ela dá o amarguinho. Aprendi isso nessas viagens de trabalho em outros países, né? Eles servem muita limonada e perguntaram para mim se eu queria angostura. A primeira vez eu me benzi, eu falei, que será isso, né? Aí ele mostrou lá o vidrinho, até trouxe uma para mim depois, porque você pinga umas 3, 4 gotinhas disso e ela fica uma limonada deliciosa, mais um saborzinho amargo que provavelmente deve vir do alcachofra, né? Então, ele está dizendo aqui que cadê o aspecto positivo e desejável da tentação? É meio um contrassenso, né? Quem é que vai desejar a tentação? A lição de hoje nos pega bem aí. Eu já li o livro. Acredito que já.
para mim. Está naquela posição, não é chamado de servidor público? Servidor.
se eu não chegar a hora, vai distrair, vai pôr a mão lá na prensa, e a prensa vai baixar e vai cortar. Não é castigo, não é Deus que nos abandonou, não é a vida que morreu por nós. A gente falou assim, na hora H, vai baixar. Quando eu tiver com os braços cortados, o senhor me traz esse cidadão que eu já esganei umas 10 vezes e faz ele falar um desaforo bem forte para mim, para eu treinar. Eu estou dramatizando, mas é mais ou menos assim. Né? Mas houve uma coisa que aconteceu nesse caso, né? Estou tentando aqui, enquanto eu falo, lembrar em qual livro, mas não está vindo, gente, desculpa. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, mas não está vindo. Mas antes que acontecesse o planejado naquela encarnação para ajudá-lo a superar o descontrole da sua ira, ele se modificou para melhor. Mas modificou de verdade. E os espíritos veem isso porque eles nos enxergam além deste corpo. Eles enxergam o nosso corpo psicofísico, né? O perispírito, a estrutura espiritual, o duplo etérico. Eles veem tudo. E aquele cidadão, talvez justamente porque ele combinou que nessa vez ele ia perder as mãos, deve ter tido um medo tão grande, ele falou assim, acho que eu vou ficar bonzinho, porque é duro, né, ficar sem os dois braços, né? E quando chegou na hora, a prensa veio lá de cima a baixo, e em vez de arrancar os dois braços, mas não é essa pessoa. Então, foi este dedão aqui, vai, só para ninguém pensar que foi. A prensa cortou só o dedinho para dizer assim, aqui está a marca de que havia um trabalho de reajuste. E aí, para explicar isso, a gente vai lá na carta do apóstolo Pedro, no Novo Testamento, onde está escrito que o amor cobre a multidão dos pecados. Significando que, nessa história de reencarnação, lei de ação e reação, causa e efeito, karma, não existe determinismo nem fatalismo. Ai, quer dizer então que eu dei uma martelada no dedo da minha sogra, então tem que esperar que a minha sogra vai dar uma martelada no meu dedo? Pode até ser, mas não necessariamente. Nós podemos modificar o nosso destino para melhor antes que as consequências, ou os resgates, ou os reajustes, ou as demonstrações de avanço dolorosos nos alcancem. Não precisa ser doloroso a prova de que nós já superamos uma fraqueza. Como este Senhor. Ele se modificou para melhor. Tanto foi testado, tentado devagarzinho com mini tentações. Né? E é assim, tem gente que fala assim, ai, cuidado, você entra lá no espiritismo, começa a acontecer cada coisa. Não entra lá não. Né? Isso é o ponto de vista de quem ignora. Agora imagina que nós somos os mentores espirituais. A pessoa entrou na vida fraca, sem conhecimento, sem capacidade de resistir, sem vontade de melhorar. De repente ela começa a estudar, refletir, pensar, meditar e fala assim, eu vou modificar minha vida. Vou modificar minha vida. Deixa eu estudar bastante, testar, educar a minha língua, a minha boca, o meu coração, as minhas palavras. Ampliar a minha paciência, aumentar a minha capacidade de perdão. Aí o mentor olha assim e fala assim, olha o Carlão ali. Ele estava muito fraco, qualquer coisa ele já vingava, já chamava a peixeira, é ou não é? Brigava, xingava, né, dentro de casa, mas olha ele agora. Ele está com um entendimento muito grande, então moralmente ele está bastante forte. Né? Quem é que está pendente no caminho dele para a iluminação? Ah, senhor mentor,
tem este teste, esta dificuldade, esta tentação, que a gente não ia trazer para ele porque era batata. Se trouxesse, ele ia se complicar mais. Mas agora, como ele está firme, forte, fazendo evangelho no lar, não é? Estudando na escola de aprendiz do evangelho, está estudando na escola de educação mediúnica. Ele está forte. Vamos dar a ele a oportunidade de avançar. Não, em vez desses 80 anos dessa vida, ele vai precisar de umas 5, 6 encarnações. Aproveita que ele está forte e convida ele a fazer alguns testes adicionais. Isto é totalmente diferente de falar assim, não vai lá na doutrina espírita, que eu ouvi falar que você enfrenta situações muito difíceis, né? Mas olha, vem de novo outro ensinamento, meio que um jargão. Quantas vezes nós já ouvimos na casa espírita que Deus não nos dá desafios maiores do que nós podemos aguentar. Então, quando vem um desafio difícil, antes de falar assim, que infeliz que sou, seria mais fácil dizermos, meu Deus, um desafio desta natureza, Senhor, o Senhor acha que eu tenho envergadura para enfrentá-lo? Mas ele já está na sua vida. Então Deus achou sim. Então, em vez de dizer, Deus, porque o Senhor me abandonou, qual que seria a prece adequada? Senhor, me dê forças para enfrentar isto da melhor maneira possível e sair vitorioso lá na frente. É ou não é? E senão a gente se perde num mundo de lamentações, né? Quando somos cegos ou paralíticos, ou dependentes químicos, ou dependentes emocionais, vivemos sérios bloqueios. Ninguém pode imaginar de imediato o que faríamos se não tivéssemos estas restrições. Então, ele diz assim, como nada nos vem para a nossa desgraça, para o nosso sofrimento, por capricho de Deus ou do plano espiritual, quando nós nos apresentamos com deficiência visual, sem poder andar, mesmo desequilíbrios, isso aqui é difícil de entender, né? Dependência química é um sofrimento. Toda vez que a gente vê aquelas notícias, principalmente o que acontece no centro da cidade, não é verdade? É uma coisa comum, acontece alguma disfunção nas pessoas que usam o crack, que todos passam a carregar um monte de, como é que vamos dizer, lixo, né? Onde eles fica tudo cheio de papel, de pano, e eles andam com aqueles objetos que não têm valor nenhum. É uma coisa que acontece, né? E a vida vai definhando. Mas, é duro isso, mas naquele momento, eles já estão debaixo do jugo da dependência química. Mas se a gente girar o filme ao contrário, lá atrás ninguém estava originalmente, não é verdade? Não foi uma tentação que apareceu? Um amigo que ofertou, um momento difícil na vida e que nós aceitamos usar aquilo como fuga. Naquele momento, nós não estávamos debaixo do jugo da dependência química. Mas nós cedemos. Não é verdade? Fuga, né? Fuga da realidade. Então, depois que a tentação nos venceu, aí é outra abordagem, porque aí a pessoa não consegue sair. Existem dependências químicas das quais a pessoa dificilmente consegue sair sozinha, não é verdade? Então, o que faríamos se tivéssemos ao nosso dispor, né, aquelas coisas das quais somos privados? Assim, ninguém se faz claramente conhecido enquanto se encontra debaixo do guante da prova. Ou seja, não é o caso de chegar para aquela pessoa que está lá ingerindo pedras de crack uma atrás da outra. Ali não dá para você chegar assim, meu irmão, né? Olha a reencarnação, olha o plano reencarnatório, olha os mentores. Naquela condição, a ajuda já é diferente.
não é? Tanto a ajuda médica, psicológica, quanto a ajuda espiritual. Não tem palestra aqui na casa também de prevenção à dependência química? Não tem? Não tem um passe? Não sei se aqui tem a especializada do... Né? Então, primeiro precisa acolher, fazer o tratamento físico, psicológico, com médico, com psicólogo, com isso, com aquilo, tratamento com os passes, para que também as energias espirituais sejam renovadas, para ajudar a pessoa a vir de volta àquela condição, como nós estamos aqui, em que a gente é capaz de refletir sobre isto. Estudemos a tentação quando ela chega, da maneira pela qual ela surge, ou pelas gratificações que ela nos proponha, saberemos o que somos e o que nos cabe fazer. Se nós estamos atravessando a vida e nos chega essa tentação dos 50 milhões, é um claro indicativo que ali está um ponto fraco nosso e que está sendo posto à prova. Não disse lá no começo que a gente devia usar a tentação para nos conhecer? Se nós somos casados, com filhos, né, estamos passando na rua e passa uma outra pessoa, muito mais formosa, muito mais cheirosa, muito mais rica, muito mais bonita. Né? Imagina, a gente é uma moça e está casada e passa o Cristiano Ronaldo, CR7, milionário, com aquela barriga tanquinha e fala assim, vamos aproveitar as delícias da vida. Não, senhor, eu tenho meu marido. Né? É isso que a gente devia falar, não é? Estou falando das mulheres, porque falar dos homens nem quase perda de tempo, né? Mas vale a mesma coisa. Né? A gente está ali, a tentação passa e ela é cheirosa, ela é bonita. E aí, por que a gente vai dizer não? Precisa dizer não? Pode dizer sim? A lição de hoje fala assim, pelo tipo de tentação, a gente vai ter uma dica de onde nós devemos nos trabalhar. Além de tomar cuidado para não escorregar nela, presta atenção, porque se esta me apareceu na vida, é uma indicação de que aqui ou eu tenho como ponto fraco, ou eu já caí muitas vezes. Presta atenção, então. Né? Sem a tentação, é impossível a tarefa da perfeição. Aí ele chama o exemplo do barquinho. A tentação vem na nossa vida do mesmo jeito que as ondas se lançam sobre o barquinho. Mas o timoneiro, o capitão experiente, ele sabe, né? Se ele tentar atravessar de lado, a primeira onda que vem, o barco já... Aí eu não sou capitão de barco, mas eu já vi, ele vira o nariz do barco para onde está vindo a onda. Né? E a onda vem e o barquinho... E ele vai com cuidado, com diligência, com sabedoria, enfrentando essas ondas. Por quê? Elas não duram o tempo todo. Duram a noite, de manhã, quem sabe, acalma. Né? Então, a tentação, a lição chama o barco e as ondas, porque ele faz este paralelo entre as ondas que tentam botar o barco no fundo do mar e as tentações que, de uma certa forma, vêm não para nos destruir, mas para nos avaliar. E se nós também não soubermos colocar o nariz do barco no lugar certo, ou seja, a nossa vida no lugar certo, responder às tentações no momento certo, com a resposta certa, ela vem como uma onda que vai virar o nosso barco, vai virar a nossa vida. O pouco de equilíbrio que a gente tinha conquistado vai por água abaixo, porque vai entrar perturbação que não seria exatamente necessário que entrasse. Né? Fazendo pequenos esforços, lograremos vencer em nós mesmos as más tendências, que nos levam a resvalar nos despenhadeiros dos vícios e quaisquer outros desequilíbrios. Pequenos esforços. O plano espiritual não vem com aquela onda de tsunami de uma vez. Né? Ele vem com ondinhas.
né? Uma marolinha. Uma tentaçãozinha aqui, uma tentaçãozinha ali. E é nosso papel responder adequadamente. O que é responder adequadamente? É preciso de um farol. E na doutrina espírita nos é ensinado. O farol é o ensinamento moral de Jesus. Então, se a tentação vem para que a gente se vingue, oferecendo vantagens para a vingança, o farol de Jesus nos diz o quê? Perdoe. Perdoe. É colocar o barco de frente para a onda vem, passa e não faz nada no barquinho. A tentação é da vingança. A gente perdoa. A onda passa e não faz nada para o barquinho. Porque a vingança, basta ler qualquer livro da série André Luiz, né? A vingança, a falta de amor, nos enreda em teias, em vínculos vibracionais de natureza tenebrosa, né? Então cruzaremos o mar agitado nos chamamentos menos felizes, sem nos deixar afundar nas ondas que tentam nos fazer afundar. Fazendo esses pequenos esforços que são as tentações do dia a dia, deixaremos de tomar os tortuosos caminhos das ilusões que nos levam aos sofrimentos para seguir na avenida iluminada que nos conduz ao Pai. E então a felicidade que todos nós queremos. E olhando no relógio, eu vou parar por aqui, antes que alguém fique tentado a me jogar um chinelo dizendo, acabou o tempo, né? Gente, desculpe as brincadeiras, eu entendo que a gente tem que estudar o Evangelho de uma forma descontraída e que nos alegre, porque de dor, de coisa feia, tá cheio por aí, né? Então vamos aprender as lições do Evangelho com leveza, com bom humor, porque o objetivo, como é a última palavra da lição, né? A felicidade é que todos almejamos. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e uma grande semana para todos. Tem pergunta? E agora é meu teste, né? Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o tema? Fiquem à vontade. Mário, boa noite. Boa noite. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre os nossos merecimentos também, né? Porque a gente começa na doutrina e a gente tem que sempre focar trabalho, sim, evolução, estudo, tudo, mas a gente também tem que deixar claro também porque os merecimentos também acontecem, as coisas boas também vêm e elas vêm de uma forma muito suave e merecedora mesmo, né? Porque é o nosso esforço que a gente põe ali, é a nossa luta para melhorar, para um desafio nosso de todos os dias. E outra coisa também que eu queria comentar, a gente tem que pedir a Deus também nas orações que Ele nos dê que nos dê também claridade para não é claridade que eu queria falar, era uma outra palavra, nos dê sabedoria, né? Mas não é essa palavra. Esclarecimento, não. Discernimento. Não é ainda essa palavra. Mas é isso que a gente precisa ter, nos dê coragem para a gente enfrentar, porque Ele dá e a gente tem que acreditar nisso. Sim, porque às sim. vezes a gente fica fraco diante das coisas, mas Ele está sempre ali nos orientando e nos dando fortaleza para a gente. Você tocou num ponto interessante, né? Às vezes o nosso entendimento de prece é que prece é uma coisa que tem hora e lugar, não é verdade? Agora é hora de rezar. Não, a prece é a nossa ligação com os planos superiores, com os planos da luz. Então, todo momento, a prece é um estado em tudo que nós vamos fazer, não é? Qualquer passo que nós vamos dar. Não precisa ser aquele
rosário, né, que a gente fica. É um pensamento. Pai Celestial, eu estou indo daqui até lá. Sê conosco. Né? Proteja-nos, nos capacite. E é isso. Né? Tem a parte do Evangelho que fala sobre a prece. Né? Tem gente que na hora da prece entende que tem que pedir dinheiro para sair das dívidas. Válido. Eu estou sozinho, eu quero um marido, uma mulher. Válido. Porém, a prece, o que nós com sabedoria devemos pedir a Deus, é isso, que nos capacite, que nos esclareça, que nos mostre o que realmente é mais importante e mais útil para a nossa felicidade, para o nosso progresso. Às vezes nós nos iludimos até no que pedimos em prece. Né? E a respeito do merecimento, quando você falou, nós olhamos aqui um exemplo de que do nosso merecimento, é o simples fato de que nós tivemos lucidez mental, saúde e força física para conseguirmos, por exemplo, sair de onde estávamos para chegar aqui hoje e voltar para casa. Porque se isso nos for suprimido, incapacidade mental de saber para onde que tem que ir, para onde tem que voltar, saúde que não nos permita nos mover, disposição, né, o trabalho, ou o que quer que seja que nos permitiu nos alimentarmos hoje, tudo isso não é merecimento? Basta, para entender que é merecimento, basta tirar qualquer uma dessas coisas. Tira de qualquer um de nós o almoço que nós fizemos, o café da manhã, a essa hora, 9 da noite, para ver como é que nós estaríamos. Né? Então, existe uma porção de coisas que nos é dada para que a gente avance, que nós nem percebemos. Às vezes a gente só percebe quando ela nos falta. Então, o merecimento ele está sempre presente. É que como a gente conta com ele como um bem, como se nos pertencesse, a gente às vezes não enxerga, né? Mas nós estamos super cheios de merecimento para enfrentarmos aqueles pontos que ainda nos faltam para a nossa iluminação. Nós temos aqui uma participação do Lourenço, lá de São Luís do Maranhão, o Lourenço e a Maria Leia. Ele diz o seguinte: Mário, boa noite, abraço a todos os presentes. Me permita, o texto da palestra coloca a tentação não como obstáculo, mas como meio de chegarmos à perfeição. Não sei se já observou e se é verídico. A tentação vem sempre precedida de uma atitude salutar. A Bíblia conta que Jesus foi tentado logo após o seu batismo por João Batista. A tentação chega, ele pergunta, a tentação, ela chega na hora que pensamos estar mais fortes? Vou responder baseado no entendimento desta lição aqui. Não afirmaria que ela chega na hora que pensamos estar mais fortes, mas ela chega na hora em que nós devemos nos perguntar em que nós acreditamos que já temos uma certa capacidade ou um certo conhecimento. Então, isso, de uma certa forma, se chama jactar-se, né? Lançar-se, expor-se. Não, eu já não faria isso nunca. Quando a gente fala isso, talvez seja o momento certo da tentação chegar. Né? Eu não faria isso. Passa um tempo, a gente talvez seja convidado a demonstrar que não faríamos isso. Né? Mas, sobre a força, nós dissemos, nada acontece em nossa vida sem que nós tenhamos capacidade de enfrentá-lo. Porque se não tivéssemos aquele tipo de teste, de provação, de desafio, se nós já alcançamos aquele progresso ou não, seria postergado, seria deixado para uma outra oportunidade. Ninguém, não podemos imaginar os mentores lançando uma pessoa numa luta que eles sabem previamente que a pessoa não teria forças
para enfrentar naquele momento. Então, se ela vem, eu fiz todo esse rodeio para dizer, se ela vem, de uma certa forma, sim, é porque nós estamos fortes. Obrigado, Mário. De nada, querido. Obrigado a todos. Nós estamos com o tempo está passado, mas o Mário vai permanecer até as 12 horas. Até as 12 horas para falar sobre tentação. A herança é uma tentação. Se a pessoa é ambiciosa, sim. Se a pessoa é, perdão pela palavra, preguiçosa, tem gente que deixa de lutar por bons empregos, por se aperfeiçoar na vida, porque ela olha na frente e fala assim, eu vou receber uma grande herança, para que eu vou me preocupar? E isso é um equívoco, porque quando a gente se atira aos estudos, à melhoria profissional, à melhoria social, é para o nosso bem. Se a pessoa conta com herança para parar de trabalhar, ela cai numa das primeiras frases. Deixa eu pegar aqui de novo. Uma das primeiras frases da lição. Largamos a dificuldade construtiva e nos arrojamos no abismo da inércia, onde arrasamos o tempo. Então, tudo bem, dali a pouco ela recebe uma herança, fica rica, vive no largo e fofo. A hora que desencarna, o pessoal vai puxar a ficha e falar assim, nossa, você usou todo o seu tempo na rede bebendo água de coco por causa da herança. Não cresceu, não aprendeu coisas novas, não cumpriu as tarefas que você se propôs. Pode ser uma coisa como outra. Exato. Obrigado. Obrigado, Sameco. Muito boa pergunta, viu? Vamos, nesse momento, doarmos um pouquinho de nós, do nosso amor, da nossa paz, da nossa luz, para aqueles mais necessitados. Vamos assim as nossas vibrações, envolvendo nessa noite com muito amor, com muita luz, todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de rua, muitas vezes perambulando pelas nossas ruas, entregue a tantas fugas espetaculares da realidade, que a luz de Jesus possa iluminar esses nossos irmãos, que eles possam, assim, ter um momento de reflexão, de força, e que possam, através de mãos caridosas, encontrar o amparo, encontrar o auxílio, para que possam mudar essa situação provisória que ora se encontram. Vamos também nessa noite vibrar muita luz a todos aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram para as coisas espirituais, a todos os nossos companheiros que ainda vivem exclusivamente para a matéria, para os bens materiais, se esquecendo assim do amor ao próximo, da caridade, de todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos trazem paz, nos trazem equilíbrio, nos traz harmonia. Que esses nossos irmãos queridos, que ainda não despertaram para a vida maior, possam sim, ainda nessa encarnação, terem a oportunidade de vir a conhecer Jesus, os seus ensinamentos e as leis amorosas do nosso Pai de amor. E assim agradecidos a Deus
por mais essa oportunidade, rogando que a sua luz permaneça conosco durante toda essa semana e que possamos levar um pouco de tudo aquilo que aprendemos nessa noite, da nossa paz, da nossa luz, a todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos agora à segunda parte do nosso trabalho, os passes. Primeiro os passes magnéticos, em seguida os passes fluídicos. Boa noite a todos.